senhoras e senhores, convocatória, fui informado que já temos quórum, não é isso? Ok? Bom, convocatória da Assembleia Geral, convocando Vossa Senhoria a participar da 388ª reunião, 301ª ordinária da Assembleia Geral, a realizar-se presencialmente em data 27 de junho de 23, terça-feira, horário às 9 horas da manhã, local Auditório Maria Hermandina Nunes Rondon, situado na Avenida André Araújo, 701 Arejo, sede da SES Amazonas. Bom, temos aqui 7 itens de pauta. Pergunto à plenária se vamos seguir a ordem ou depois se tem algum pedido de inversão ou alguma alteração, né? Primeiro, também justificar que o secretário está numa atividade externa, né? Então pediu que o suplente representasse ele aqui na reunião ordinária do Conselho Estadual do Amazonas, em decorrência das atividades externas que ele está hoje. E seguimos os itens de pauta ou vai ter alguma alteração, gente? Não? Pode seguir? Então tá. Item 1. Solicitação. Secretaria Executiva do Conselho Estadual do Amazonas, apresentação e aprovação da ata da 383ª reunião do 198ª ordinária do dia 5 de abril de 2023. Todos receberam por e-mail material, né? Material da nossa reunião de hoje. Se não tem nada, podemos seguir? Então, item 1 superado. Obrigado. Item 2. Solicitação, Secretaria Executiva do Conselho Estadual do Amazonas, proposta e diretrizes aprovadas na 9ª Conferência Estadual de Saúde do Amazonas, na 9ª COES, de acordo com a seção 2 da etapa estadual, artigo 17, parágrafo 5º, as propostas e diretrizes constantes no relatório final da 9ª COES serão aprovadas em resolução do SES até julho de 23 para orientar as diretrizes da PPA, Plano Plurianual, e do PES, Plano Estadual de Saúde, conforme regimento da 9ª COES. Aqui alguma apresentação? Ou já são as propostas que foram aprovadas? Foram aprovadas, está na minha proposta, né? Está no site do Conselho, né? Publicado. Só um minutinho. Eu mandei, acredito que no link do grupo dos conselheiros, né? Que a gente havia já disponibilizado no site do Conselho, as propostas consolidadas. Essas foram as mesmas, dessa mesma maneira que está aí, foi o que nós enviamos para o Nacional. Acho que não requer a leitura, né? Não, né? Tá. Bom, então, conforme está nas diretrizes do Conselho Nacional de Saúde, com certeza foi inserido, né? Não é proposta, não é isso? O sistema, e temos o comprovante que com certeza eles receberam por lá, e estaríamos, o Estado do Amazonas, ok, é isso? 62 municípios, 100%? Não, lá na execução de conselho de conferências municipais, etapa 1. Então, vamos registrar isso em ata, né? Que foi dito que 100% dos municípios realizaram suas conferências, né, dentro do seu tempo, e que as propostas foram consolidadas na Conferência Estadual de Saúde e já foram inseridas no sistema proposta do Conselho Nacional de Saúde. Portanto, eu acho que aqui todos estão de parabéns, né? Todos nós do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, né? Por ter cumprido a etapa 1 e a etapa 2. Estamos indo para a etapa 3, né? A etapa nacional. Então, parabenizar todos, mesmo a todos que se envolveram direto e diretamente. Eu sei que tem, né, pessoas aí que, enfim, viajaram, técnicos, além dos conselheiros, pessoas que realmente contribuíram, e aí talvez verificarem depois com o secretário, lá com a chefe de gabinete, os agradecimentos às pessoas que se dispuseram, né, a viajar para o interior do estado, ter feito a etapa, né, tanto a etapa municipal, né, Navarro,
quem viajou, né, quem se dispôs a sair aqui da capital, ir para os municípios, ter cumprido essa etapa que nós estamos entregando, então, e aí um reconhecimento via certificado, né, de agradecimento, ou uma declaração de agradecimento, né, a todos que se dispuseram a isso, né. Não sei se vocês aprovam a gente, né, e fazer alguma coisa no sentido de agradecer a todos que se dispuseram na etapa municipal, né. Da mesma forma, da etapa estadual também, né, agradecer a todos os parceiros, né, que ali contribuíram, desde a segurança, trânsito, todas as secretarias envolvidas, né, direto e indiretamente, porque tem muita gente que age nos bastidores que você nem está sabendo o que está acontecendo, mas a Amazonas Sul cedeu um espaço, né, entendeu? E tem que fazer um agradecimento a todos, né, a todas as instituições, Polícia Militar, Segurança. Eu acho que a gente poderia, Navarro e demais aqui, a gente aprovar esses documentos aí, para que a gente possa, em nome do Conselho, agradecer todo mundo. Tudo bem, gente? Bom. Seria o encaminhamento, então, mandar um ofício em nome do Conselho para todos os órgãos que nos apoiaram? Não só órgãos, mas também todos os profissionais, independentes, conselheiros aqui presentes, né, que viajaram, né. Nós já temos o balanço, né? Quem fez, quem não pôde, né? Quem teve, quem não teve, não tem problema, não é isso? Mas quem fez é que a gente possa reconhecer, né? E agradecer essas pessoas que viajaram, né? E aí, não vou citar nomes, porque são muitas pessoas que podemos aqui cometer algum tipo de injustiça, tá bom, gente? Mas, em nome do Estado, nós temos que reconhecer, em nome do Conselho também, que é o principal, né? A Marlene, podia falar? Está gravando, agora você pegar já o microfone. Pelo que eu entendi, seria um ofício de agradecimento e uma moção de agradecimento. Então, a moção ficaria mais, né, também, né, com essa duas situações. Eu acho que essa é a proposta, né? Já entrei no site aqui também, está vendo aqui, moções aprovadas, propostas aprovadas, tá? Então tá bem. Bom, obrigado pelo item 2, item 3. A senhora Karina Maria Sabino Cavalcante de Barros, solicitação da coordenadora da CISMU para a inclusão de um assunto de grande relevância na pauta da próxima reunião da plenária, que ocorrerá no dia 27 de junho de 2023. Obrigado. Obrigada, gente. Bom dia. Na verdade, nós temos, agora, depois de passar a conferência, acho que a gente vai conseguir colocar as comissões em ordem. E na última reunião que nós fizemos da CISMU, a Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, a gente fez uma releitura, até porque a doutora Dária já passou a compor também no grupo. Fizemos uma releitura do nosso plano de ação e metas para 2 anos, que vai até 2024, e nós chegamos à conclusão de que seria necessário, para atender alguns dos itens do nosso plano, qual é? Nesse plano, nós colocamos como uma ação, marcarmos uma reunião com os gestores de todas as maternidades estaduais aqui do Amazonas, para que a gente pudesse se apresentar enquanto conselheiros, enquanto representantes da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, e solicitar desses gestores de CCIH, gerentes de enfermagem, ou diretores de unidade que se fizessem presente, para que encaminhem para o Conselho Estadual de Saúde, a cada 4 meses, os dados epidemiológicos materno-infantis dessa população atendida nessas unidades, com a finalidade de nos auxiliar a acompanhar o que acontece internamente, não apenas em relação às exigências do Ministério da Saúde para o cumprimento de metas, como também para que a gente conheça a situação interna e estadual do que vem acontecendo com essas mulheres e com as crianças atendidas no nosso estado. Eu não apenas como
enfermeira, mas representando aqui a Associação CGEAN, que atualmente, entre as atividades que executa, está a prestação de serviço de mão de obra especializada em obstetrícia dentro das maternidades. E aí, uma das coisas que, ao passar pelo processo de acreditação, foi solicitado por parte dos profissionais da CGEAN, é que nós, junto com a unidade, fizéssemos o levantamento do perfil epidemiológico. Para quê? Para focarmos num atendimento direcionado para aquele perfil de população. Só que, dentro das unidades de saúde, existem muitas mudanças de quadro de gestão, às vezes alguns profissionais são muito técnicos, outras vezes não. O fato é que nós tivemos bastante dificuldade para fazer a coleta dessas informações, que aqui, repito, deixo claro, não tem nenhuma relação com pesquisa, nem nome de pacientes, são alguns dados sensíveis, salvo engano, acho que 8 ou 10 dados que podem ser coletados diretamente do prontuário por amostragem, uma técnica utilizada, aceita nacionalmente, para que a gente consiga identificar o perfil e faça uma assistência mais centrada. Mas foi feita, inclusive, uma solicitação aqui para a Secretaria de Saúde para que nós pudéssemos fazer essa coleta, e isso estou falando em nome do CGEAN. Foi autorizado, só que toda vez que tem uma mudança dentro da unidade, fica difícil manter isso, porque a gente tem que explicar tudo novamente, começar do zero. E aí, nessa última reunião da CISMU, nós chegamos à conclusão que seria muito mais viável dar continuidade a isso se houver por parte da Secretaria uma solicitação, não sei que palavra seria mais adequada usar, mas uma solicitação por parte da Secretaria de Saúde para os gestores dessas unidades, autorizando o envio dessas informações para o Conselho. Com isso, nós teríamos condições de resolver algumas questões. A primeira, que nós não teríamos que estar preocupados na coleta desses dados para melhorar a assistência, e a segunda, que auxiliaria a CISMU e o Conselho Estadual, de posse desses dados, saber de que maneira nós podemos intervir e auxiliar para melhorar a assistência à saúde da mulher no Estado do Amazonas. Então, o pedido seria esse, e aí a gente coloca aqui para apreciação, comentários e votação dos senhores, se assim entenderem que é o mais adequado, a solicitação partiria da Secretaria para essas unidades. Obrigada. Inscritos? Eu vou escrever no final, mas se tiver alguém, pode ficar à vontade. Marli. Eu gostaria de colocar, reiterar essa importância. Eu acho que a gente consegue esses dados exatamente quando a gente solicita dos profissionais dos atendimentos, na assistência, que eles preencham os formulários. A gente sabe que a gente tem algumas dificuldades no preenchimento dos formulários. Então, eu penso que é uma das exigências, né? Porque se esses prontuários fossem preenchidos de forma correta, devidamente a gente tem essas informações. Eu acredito que essas informações são extremamente necessárias, inclusive para que a gente formule as políticas públicas e identifique aonde a necessidade da intervenção. Então, eu reitero essa proposta e a importância dela. Ok, obrigado, conselheira. Bom, aqui estou entendendo assim, só em regime de votação mesmo, a deliberação, a deliberação da comissão, e aí a Secretaria Executiva segue os trâmites normal, se assim estiver aprovado. Todo mundo esclarecido, em regime de votação, quem aprova, levanta a mão. Quem vota somente... quantos temos aqui? Quem está? Eu voto, mas o secretário não está. Quem mais? Não dá para voto para ele mesmo. Aqui tem 2 votos aqui, vamos ver. Aqui é suplente, né? Dentinho. São quantos? Não, é aqui. Eu estou conferindo, é um exercício, né? É um exercício. 12. Então temos 12 votos.
titularidade para aptos para votar hoje, né? 12 votos. Abstenções? Não. Obrigado. Superado então o item 3. Item 4. Solicitação. Secretaria Executiva do Conselho Estadual do Amazonas. Apresentação dos 76 delegados para a participação da etapa nacional, eleito na 9ª Conferência Estadual de Saúde do Amazonas, 9ª COIS, para a emissão da resolução. Então, está em tela e também está no site, não é isso? O nome das pessoas. Tivemos alguma substituição? Tivemos. Só me vou passar aqui para a secretária executiva. No interior foi dividido, né? Capital interior, as vagas lá. Mas o Netzer Rodas, ele informou que ele não vai poder ir, e aí ele foi substituído pela Nara Cois de Parintins. Foi a única substituição pela Erlen, pela Erlen de Parintins. Mas ela. Não, estou confundindo com a Nara Cois, que é de Parintins. Perdão, vamos lá. Então, o Netzer Rodas, ele não é brasileiro, né? Ele é peruano, ele foi para a cidade natal dele, ele mandou uma justificativa que ele está com tratamento de doença, e por essa razão ele não vai poder ir, e aí foi substituído pela Ellen de Silves, do município de Silves. Foi a única substituição, né, que nós tivemos de delegação. Só uma. E a confirmação de todos que não. Até então, todos confirmaram a sua ida. Assim, que fique claro, né, por e-mail, a cada um dos delegados, né, por e-mail, a responsabilidade, né, que absorveram, desde do processo eleitoral, a aquisição de passagem, principalmente a aquisição de passagem, não fica barato isso não, tá, gente? Tá? Então a Aline sabe disso, e para quem não sabe, isso é um alto custo para nós, ultrapassa todo o orçamento, mas foi um compromisso do Estado do Amazonas, doutor Noir, de enviar, e vários estados estão com problema. Mas aqui o compromisso secretário está sendo honrado, tá? Teve ata fracassada, teve maior movimento, mas a Secretaria, o Governo do Estado, o doutor Nossa Margem manteve a palavra e está mantido as passagens. Estou só ressalvando as pessoas que foram eleitas como delegado, que precisam receber um e-mail falando do rito de quem recebe uma passagem interestadual desse tipo. Precisa prestar conta, precisa ter relatório, precisa ter frequência e precisa ter o certificado que participou de todo o evento. Vamos entrar nisso aí, mas nesse caso aqui dos delegados, tá, que estão indo para Brasília, precisam receber esse e-mail com as condicionantes de prestação de conta, sob pena de não poder mais viajar e ter problema de ficar negativo no SCDP. Ok? Então, se a pessoa passar aqui para a gente, pode sair. Bom dia a todos. Lembrando que é 5 dias, você tem 5 dias de retorno para apresentar a prestação de conta. Tá? Após esses 5 dias, entra como negativo. Prestação de conta a ser prestada, mas geralmente a gente já coloca como negativado, tá? Então, 5 dias. Assim que ele retorna. Correto. Então, assim, isso inclui, porque quem vai viajar, o Edson, né, Pintinho vai viajar, então, assim, isso inclui aquele comprovante, o voucher da viagem, porque, veja bem, esse que nós temos aqui pelo celular, o aplicativo lá, não dá para você imprimir, depois você vai ter problema na prestação de conta. Então, tem que imprimir a passagem, ida e volta, para anexar no sistema, esse sistema. Para quem não está acostumado, gente, é chato. E outra, se ficar sem o papelzinho, não adianta mostrar o celular, não adianta fazer print do celular, que não vai passar. Precisa e não vai viajar mais.
Então, assim, isso tudo que eu estou dizendo aqui verbalmente tem que estar em ofício e e-mail para todos que vão viajar. Porque de repente eu esqueci, não, ele recebeu um e-mail no nome da pessoa, junto com a passagem, ele tem que receber essas diretrizes sob pena de complicações para ele mesmo no futuro. Ok? E o Estado precisa disso para compor o relatório nosso de viagem. Hoje, inclusive, à tarde, nós vamos ter uma reunião com a delegação do Estado do Amazonas e lá a gente fez um termo de ciência para todos que estiverem, eles vão estar recebendo essas orientações, inclusive o prazo de 5 dias após o término da viagem para estar prestando conta, né? Mas não é só receber dinheiro, você está indo viajar, você recebeu uma passagem que foi onerosa para o Estado, então precisa sim colocar a hora que saiu do hotel, a hora que voltou, o tempo que ficou na conferência e apresentar ao final o certificado de participação ou a declaração. Juntamente com isso, várias orientações, né, que foi a nossa articuladora também recebeu para estar passando na data de hoje, né, e inclusive tem muitas coisas que nem nós ainda não recebemos, que os delegados têm essa ânsia pelas respostas, né? Mas nós também ainda não temos muita coisa que estão também passando para a gente. Então, o que a gente já recebeu, né, a gente vai estar reunido hoje com a delegação, vai estar passando todas as orientações, então nós vamos estar entregando para os delegados em termos de ciência das orientações recebidas. Além disso, todos eles receberão por e-mail as orientações mais uma vez, juntamente com o relatório, com o modelo de relatório e as suas passagens, os seus e-mails, e também a gente vai estar informando aí que tem um grupo, né, da delegação do Estado, que só quem pode falar é o administrador, que a gente tem feito essas comunicações informais, mas nós deixamos bem claro que as formalizações estão todas via e-mail. Assim, a ressalva aqui da fala, tudo ok, lembrando do que é o objetivo, papel na prestação de conta no sistema. Não tem nada que vai superar isso. Ressalva, muito cuidado no grupo de WhatsApp, por favor. Muito cuidado, porque não tem outorga do Estado o grupo de WhatsApp, tá, gente? Nós não lidamos com isso porque não tem como prestar conta. O WhatsApp ele não vai resolver uma comunicação que alguém está doente, que alguém caiu, tropeçou, bateu, uma coisa, no WhatsApp. A outra coisa é os documentos formais da secretaria, o trato e o rito normal que nós temos que ter enquanto conselheiros estaduais e delegados estaduais do Amazonas. Muito cuidado essas questões de WhatsApp aí, por algum tipo de razão. No caso de prestação de conta, nada disso vai entrar. Ok, gente? É tudo no papel. Estou vendo que está um vice-presidente lá atrás, fique à vontade. Tá, ok. Enfim. Valeu, obrigado pela presença, apesar de não estar legal, mas está aí, né? Obrigado. Bom, o item 4 então superado. Não, superado não, né? Em regime de votação, alguém tem alguma ressalva com os nomes que estão ali? Ninguém sabe de alguma coisa? Não, está tudo certo, né? Então, em regime de votação, quem aprova a mudança do Silvio Zelato, né? Tem documento que ele informou, né? Tem documento. Tem quantos? Em regime de votação, quem aprova os nomes? 4, 8, 9, 10. 10. Abstenções? Tem 2 não votando, gente. Negativa? Tem 2 que não votaram, gente. Gente, é em regime de votação. Nós tivemos 12 votos agora há pouco. Quem está apto a votar, levante a mão. Eu votei 11 daqui. É um exercício mesmo, né, gente? Porque quem está apto a votar, levante a mão. Apto a votar, está apto. Absteve? Absteve, né?
Ah, então está explicado. 11 votos a favor e uma abstenção. Então levante a mão. Abstenções? Ah, tá. Então tem uma abstenção. Ok. Obrigado. Item 4 superado. Item 5. Comunicações da diretoria do Conselho. Passa aqui para a Aline. Quero Navarro, fazer aí? Para a lista de frequência para o Navarro. Você vai fazer aí, por favor? As comunicações. Convite para comunicado 1, documento ofício número 0236/2023 CRF-AM, convite para audiência pública como tenho acesso a medicamentos em defesa da vida no dia 19 de maio de 2023, que acredito que foi a conselheira Marli que esteve presente. Comunicado 2, e-mail, senhor Arthur Custódio Moreira de Souza, coordenador nacional do Morran, convite a conselho e conselheiros para a primeira Conferência Nacional Livre de Lancerias Milton Osório Moraes híbrida a realizar-se no dia 23 de maio. Nós informamos também no grupo de WhatsApp, tendo em vista, né, a data. Memo circular 005/2023 do DEPLAN, solicitação de 2 representantes titulares e suplentes para a composição do grupo de trabalho do projeto de fortalecimento da gestão do SUS. Comunicado 4, ofício número 440/2023, SAPS/COJAD/SAPS/GAB/SAPS-MS. Convida para participar da Conferência Nacional Livre APS do Futuro, que ocorrerá nos dias 26 a 27 de maio de 2023. Comunicado 5, conselheiro senhor Jânio Quenta e Oaca, assunto indicado como delegado nacional por Brasília pelo segmento gestão, representando a região norte pelo CONAS-MS. Já, o Jânio representa pelo CONAS, mas a nova superintendente do Ministério da Saúde no Amazonas, a doutora Sueli, também irá representante, tá, pelo CONAS. Porque aqui a gente só lançou os comunicados que chegaram para a gente. Aí esse seria o teu comunicado, entraria em comunicação do conselheiros, tá? Por comunicado da secretaria somente item 6, né? Comunicação dos conselheiros. Vamos lá, a Caixa levanta a mão primeiro, depois a Marli, tá? Não, agora a gente vai. É só para a leitura dos comunicados. Vamos os inscritos. Marli, Navarro, quem mais? Kátia. Kátia, Marli e Navarro. Vamos lá, bom dia, conselheiros. Eu quero aqui convidar a plenária a participar de uma audiência pública, de tanta conferência, né? Na audiência pública que vai acontecer lá na UAB, que é sobre direitos humanos e saúde a pessoas afetadas pela leucemia. Vai acontecer agora dia 30 de junho, né? Às 9 horas, no local da sede da UAB, no auditório Rubi. Né? Também vai ser transmitido pela plataforma do YouTube. Então eu convido todos que puderem comparecer, que é uma audiência de lutas. Né? Então, que o conselho possa se fazer presente. Obrigada. Marli. Vou me apresentar, porque o colega está aqui, né? Marli, mulher, cabelo solto hoje, né? Estou vestida com uniforme cinza e uso óculos, tá, amigo? Bom dia. Eu gostaria de reiterar, né, a vinda do diretor do CISREG nesse conselho. Por quê? Senhores conselheiros, o agendamento do CISREG, a agenda do CISREG, ela abre a cada 15 dias. O que está acontecendo? E eu sou prova viva de que está acontecendo. Por exemplo, a consulta vai ser amanhã e o comunicado chega à noite ou no outro dia. Outra coisa que está acontecendo, o CISREG está agendando 2, 3
até 4 procedimentos ou consulta no mesmo dia e hora. Hoje eu não tenho mais acesso, eu não tenho senha do SIGEG, mas eu conheço o SIGEG enquanto sistema. Eu não sei o que aconteceu, o senhor Geniquenta, do secretário, mas eu acho que houve uma mudança e uma mudança para pior, né? Porque o sistema ele tem como bloquear, uma vez que eu, Marli Marinho, estou agendada para o dia 8 de novembro, no dia 8 de novembro eu não tenho como fazer outro procedimento. E eu não sei por que liberaram isso. E aí eu vou colocar para vocês a grande dificuldade que eu começo a ouvir muito lá na Policlínica de Beto Mestrino. A passagem de ônibus está R$ 4,50. As pessoas não têm R$ 4,50 porque elas precisam pelo menos de R$ 10 para elas irem e virem. E elas não têm esses recursos, a maioria da população. E quando eu vou na unidade para reagendar, a gente começa a bagunçar a agenda da unidade. Porque, vejam bem, se a gente tem naquele dia e naquele horário aquele procedimento, quando eu deixo isso em aberto, eu acho que isso não é nem para o usuário, nem para o trabalhador e nem para a gestão. Então, eu não sei o que está acontecendo, não sei se houve mudança, mas eu acho que a gente não pode continuar dessa forma. Então, eu reitero, né, a necessidade da gente saber, enquanto conselheiros, o que está acontecendo, por que foi liberado dessa forma, por que o SIGEG não comunica mais. E eu tenho também esse discurso que eu também uso, enquanto trabalhadora da saúde, que muita gente não atende telefone, que isso, tem isso, mas eu acho que isso não é desculpa para não haver essa comunicação. E não tem por que eu avisar pós dia e hora da consulta, porque o SIGEG, dentro do sistema do SIGEG, se eles não mudaram, a cada 15 dias que eu libero a consulta ou o procedimento. Eu queria colocar isso pela segunda vez. Navarro. Bom dia a todos e a todas, né? Fazer um agradecimento pela conferência que foi realizada. Tivemos ali muitos conflitos, mas com a graça de Deus conseguimos realizar, chegar ao propósito, né? Agradecer os conselheiros que nas últimas semanas se empenharam. Não vou citar nome para não faltar com nenhum, né? Fazer aqui um agradecimento em especial para a Aline, que é a secretária do Conselho, a qual, quando a Meire foi substituída, muitos da gente criticamos por conta da conferência, né? De substituir a Meire na conferência e ficou aquele negócio. Mas, enfim, a Aline fez acontecer, fez bonito. Então, Aline, parabéns por estar à frente da conferência, né? Foi uma excelente conferência. Fazer um destaque aqui para a conselheira Guadalupe, que não está presente, mas no momento, ela que tomou a rédea, puxava a reunião, ia para cima, fez acontecer, né? Então, parabéns pela excelente conferência que a gente realizou, que o Estado realizou, né? Parabéns a todos e a todas. E aqui eu vou fazer uma denúncia que eu recebi, mas eu pedi para a pessoa oficializar, né? Foi com uma parente cocama lá no Hospital Francisca Mendes, a qual elas sofreram, como é que eu posso dizer, perseguição, foi a palavra que elas usaram, foram perseguidas dentro do Hospital Francisca Mendes, pelos guarda e pelo assistente social. Então aqui eu já passo para a comissão de fiscalização essa denúncia que ela me fez, mas pedi para ela oficializar também, né? Que é para a gente averiguar isso. No mais, obrigado a todos e a todas. Mais alguém, gente? Bom, dos comunicados, comunicações de conselheiro. Não tem como não ouvir e, né, não deliberar, certo, gente? Se nós estamos aqui em plenária, então temos aí uma reivindicação, né, da Kátia é uma comunicação, né, uma comunicação, da Marli é praticamente uma solicitação, não sei se está formalizado ou não. Porque, veja bem, a ideia é formalizar os pontos, mesmo que por e-mail, para poder a cura já trazer para cá o apontamento, dos seus apontamentos, viu, conselheiro? Então, se puder fazer pelo menos um e-mail, né, ou um CIGED bem estruturado, né, com todos esses apontamentos, já fica bem objetivo, para não sair
Porque todo o movimento do CURA, que é a central de regulação nossa, do Estado do Amazonas, né, vai no sentido de acelerar. Então, tudo que foi relatado aqui, a gente está percebendo que o CURA está no sentido de acelerar a redução de vilas, né, e alguns conflitos em decorrência disso. Né? Então, assim, é só mesmo ajustar, coisa que o próprio Ministério também está ajustando, mas está válido aqui, mas assim, ela vem com os apontamentos que a senhora fez, entendeu? Poderia ser um caminho. Então, Tiago, por favor, tá? Com tudo que a senhora falou aí, já está em ata, mas, e aí se puder fortalecer isso, seria bom. Se a senhora concordar, e todos também, né? Em relação ao naval, já deu o próprio encaminhamento, que tem que formalizar a ouvidoria, né? Essa questão toda, para poder, se tiver materialidade, né? Para poder seguir com, enfim, os procedimentos, seja sindicância, seja PAD, mas vai depender, né? Das comunicações aqui, os três. Não, pera, vou te passar. Vou te passar aí. Tá. Só um minutinho, vou passar aqui para o Socorro, né? O microfone. A Socorro pediu a palavra. Bom dia a todos os conselheiros, né? Como eu fico participando desse trabalho há muitos anos, antes mesmo de ser conselheira, né? Trabalhando dentro dos hospitais como mediadora jurídica, árbitra mediadora, no tribunal tem 22 anos, né? Na saúde, sempre socorrendo, e hoje a demanda aumentou, porque a gente está no conselheiro, então as pessoas, né, referenciam a gente, né, para que possa socorrer. Eu gostaria de pedir a comissão aos conselheiros, né, se vocês acharem que eu devo estar com vocês, para ser uma das fiscais também, junto à comissão, tá? Eu agradeço muito, né? E para reforçar a fala da Marli a respeito, né, da situação do CIGEG, só uma palavra para complementar, por favor, tá? A respeito do CIGEG, que a minha amiga veio denunciar, mas ela vai fazer isso por escrito, tá, Marli? Que o marido dela está com 6 anos que faleceu e agora que veio a notificação dentro do celular dela para que comparecesse, tá ok? Então ela vai realmente relatar isso. Obrigada e bom dia para todos. Desculpa, Elson, o pessoal chama de dentinho, assim, é muito conhecido, mas Elson, conselheiro Elson. Bom dia a todos, a todas e a todos. A minha solicitação aqui que eu pedi a palavra é a questão de saber quando é que vai ter a questão. Nós temos um CAI que está sendo reformado lá numa das Oliveiras, que agora está com a placa lá que já era sido inaugurada, até agora ainda não foi feito lá o CAI, entrou em um aditivo mais agora, e sabe quando que vai ser feito essa questão dessa construção na reinauguração do CAI, lá no Monte das Oliveiras. E a outra também é a questão que nós, conselheiros, eu gostaria de fazer parte de 2 comissões. Tá? Até agora, desde quando eu entrei, mas até agora não foi citado meu nome na fiscalização e de orçamento. Tá? Gostaria de fazer parte dessas 2 comissões. Aline, agora tá. Bom dia, novamente. Vai fazer alguns informes aí importantes. Primeiro, avisar a todos que a nova superintendente do Ministério da Saúde no Amazonas, a doutora Soane Faria, foi empossada, né? E segundo, falar sobre o piso da enfermagem, que é extremamente importante. A gente já está na fase de cadastramento dos profissionais no InvestSUS, que é uma ferramenta, tá? Novamente, solicito a diretoria a apresentação do InvestSUS para os senhores que podem ter perfil, tá, de leitor, para vocês entenderem o orçamento que o Ministério da Saúde está disponibilizando, a ferramenta, tá, dos recursos que são destinados aos municípios. Novamente, eu solicito que a gente possa estar fazendo esse curso, que eu acho que é interessante. Terceiro, para avisar que o CIOP, que a gente está com o curso do CIOPS, tá, na Unip,
Hoje foi a abertura, amanhã será o curso extremamente importante, que é o Sistema de Informações sobre Orçamento Públicos em Saúde. Tá? Então, amanhã vai ser o curso integralmente na Unip, pela equipe do Ministério da Saúde, nível central e regional. Obrigada. Aline, só para dúvida, né? Não é, foi oficializado pela Secretaria de Saúde? Né? Foi? A gente recebia, não mostrou dúvida. Não, só para registrar que não passou por mim, né? Não passou, entendeu? Tá? Se tiver um registro, para quem vocês enviaram e-mail, para mim ter licença. Não, é porque assim, nós temos interesse de mandar representante do Estado. Com né? certeza. E eu vou disponibilizar o link agora no grupo. Sim. Enquanto isso, eu converso com a chefia do CI, que é a Articulação Interfederativa, para saber sobre isso daí. Tá? Só para ver, só para checar mesmo se você passou ou não, porque é super importante o CIOP, gente, é o Sistema de Informação Orçamentária, né? Financeira. Exatamente. E na saúde é diferente de todas as outras secretarias. A educação, por exemplo, é uma vez por ano. A Secretaria de Saúde é bimestral. Sim. Certo? Certo. Bimestral. E por meio dele, todos aqui podem acessar o sistema orçamentário financeiro e dar a transparência que precisa ser dada. Então, tudo que é gasto em saúde, né? Apesar do subfinanciamento, né, da União, né, do Ministério da União para a saúde, né? Mas é o que temos, né, gente? É o que temos. Né? Ótimo. Então, obrigada, Jean. se tiver CIOPS é importantíssimo, tá, gente? Para quem está na CEDEPOF, a Câmara Técnica, tá, o conselheiro, é super importante a gente manter essa fonte de dados, né? É uma fonte de dados que ela é bimestral de toda a execução financeira de qualquer município desse país, Estado também. Obrigado. Agora, a Kátia, tem mais uma escrita lá atrás. Né? Não é só tirar dúvida, né? Porque quando você põe comunicado aqui na plenária, esse acesso é aberto ao público ou como é que funciona? O curso que você está propondo? Pois é aberto ao público. Reitero, quanto mais pessoas tiverem acesso ao sistema, melhor é o nosso acesso à saúde. Né? Quanto mais conhecimento que o usuário do SUS tiver, a gente, como gestor, segmento de gestão, segmento usuário, a gente conversa, né? E melhora a política pública. A gente não está aqui para criticar nada, a gente está para melhorar o acesso ao público, ok? Usuário. A conselheira Nicole e depois a Micaela. Bom dia a todos. Meu nome é Nicole Oliveira. Eu estou usando uma calça preta, uma blusa branca com detalhes em vermelho. Estou usando tranças. Eu sou negra. A minha contribuição é para a companheira Marli. Existe uma coisa que acontece no CISREG, não é muito comum, é apenas em alguns centros parceiros do Estado, né? Da Secretaria Estadual de Saúde. Existe a data do CISREG e existe a data interna de onde nós vamos fazer o exame. Havendo a necessidade, tipo assim, a maioria das pessoas não sabem disso, então às vezes elas vão diretamente na data que o CISREG está marcando, quando chegar lá há o agendamento interno. Ou seja, é necessário você ligar, confirmar se realmente o seu exame está marcado para aquele dia naquele centro. Porque aí você fala da passagem, então a pessoa não sabe, aliás, tem gente que não tem condições nem de fazer essa ligação, né, pedindo essa informação. Então a pessoa vai lá, achando que naquele dia, inclusive vai com exame de coleta, vai em jejum, vai com material, aí quando chega lá não é naquele dia, existe um agendamento interno daquela unidade. E aquilo é remarcado de acordo com a disponibilidade daquele centro de saúde. Seria essa a minha colaboração, colega. Só informando, reiterando novamente, gente, olha só, na unidade que existe esse acordo, o CISREG, ele tem como colocar no agendamento do CISREG, lá embaixo tem os procedimentos. E não, vejam bem, eu acho que informação é tudo. O CISREG, ele pode colocar lá no LabNorte,
no dia desse exame é necessário que se faça uma ligação antecipada, porque essa informação ela é muito importante, né? Então a gente precisa, eu sempre digo, não só informar, mas também comunicar, né? Fazer com que o usuário ele tenha esses acessos dessa certeza. Eu particularmente acho que é muito, quando a gente faz uma agenda paralela, que algumas unidades precisam ter, eu acho que a gente corre o risco de perder o controle se realmente estão executando. É uma coisa que eu me pergunto enquanto trabalhadora, enquanto conselheira também, né? Por que existe, já que eu libero 30 vagas, 2 vagas por dia, por que eu vou remarcar novamente? Eu acho que isso também é negociado. Por isso que eu acho que a gente precisa ser conversado, discutido, visto, como o doutor Janiqueta falou, o que está acontecendo, né? Para que a gente não consiga causar, em vez de a gente estar buscando acesso, nós estamos dificultando esses acessos. Tá? Essas informações, eu sei que isso acontece em alguns lugares, principalmente com os terceirizados, né? Mas isso deveria estar subscritos no rodapé. E, vejam bem, mais uma vez eu digo, o CISREG ele tem como fazer isso, tem como colocar essas informações. E essas informações não são colocadas. Micael. Bom dia a todos, ao colega, eu sou Micaela, branca, cabelo curto, encaracolado, os óculos, estou de calça jeans com uma camisa lilás e o nosso jaleco do conselho. Muito bom dia, obrigada. Uma questão sobre o CISREG, né? E eu acho muito importante quando o Marli traz esse tema, que ainda vocês sabem que a Fundação Amazônia Sustentável lida com o interior do estado, né? E ainda na semana passada eu estava falando com o secretário municipal de Carauari e ele me colocava a luta que ele está tentando para ter o CISREG funcionando, né, no município, porque eles têm a maior dificuldade para o acesso, né? E vocês sabem as nossas dimensões aí continentais, os nossos custos logísticos, né? Isso é de extrema importância que os municípios possam ter acesso ao sistema de maneira que as pessoas consigam fazer o agendamento, né? Porque você vir para Manaus para poder fazer um agendamento, muitas vezes não tem onde ficar, né? Ou ter que depois volta, então o custo disso é muito alto. Então, penso eu que assim como Carauari, de repente estão os outros 61 municípios. Né? Então, não sei como é que o Conselho, né, poderia atuar aqui, né, junto à Secretaria, para a gente verificar uma possibilidade ou as possibilidades de termos o CISREG presente em todos os municípios. Isso é realmente uma questão de saúde pública, é importante. Obrigada. Eu acabei de entrar em contato, Janiqueta, em resposta, o evento, como se trata do COSEMES, foi o COSEMES que fez o chamamento junto aos gestores. Tá ok, Jane, minha resposta. Ok. Assim, ficou de fora, né? Assim, a gente fala a todo momento de um sistema tripartite e tal, né? E você olha, eu acabei de receber o folder, né? E aqui não está nem o Conselho, nem a Secretaria de Estado, não está aqui, entendeu? Pode ter certeza, tá? Que eu vou sentar. COSEMES, SUS e Brasil. Aí, pode ter certeza que eu vou conversar com o presidente do né? COSEMES sobre isso, tá ok? Porque foi dito, né? Foi dito do Conselho, foi tal, mas não está. Nós não estamos com um parceiro na reunião, ou seja, é um movimento unilateral, né? Só registrando que, assim, como foi dito aqui, né, para você que é conselheiro, né, e a gente não recebeu. Assim,
Aí não está no escopo da cobrança fica assim colocada, entendeu? Aí depois, assim, fica aquela conversa com os russos, né? Falaram com os russos, não é isso, Marquinhos? Será que falaram com os russos? Então, assim, não está aqui no folder o Estado do Amazonas, que não tem nenhum problema em relação a isso, não está. Portanto, nós não podemos ser cobrados, porque nós não compartilhamos. Assim, nós somos cobrados legalmente dos sistemas CIOPS, a obrigação legal nossa, ok. Isso ninguém discute. É uma qualificação, beleza, está tranquilo. Só não tem um aspecto que nós não somos parte do processo aqui, entendeu? Desse processo, que não tem nenhum problema, entenda bem, por nosso entendimento de excluir alguém para um evento ou outro, é decisão de quem está patrocinando o evento, né? Mas nós não podemos ser cobrados em relação a isso. Pode ter certeza que eu vou sentar junto com a chefia da CEIMP e a gente vai articular essa situação junto com os EMES, tá? Para que isso não se repita, tá ok, gente? Deixar bem claro que o Ministério da Saúde, ele é tripartite, tá? Deixar bem claro isso. Então, não sei o que houve de fato, mas isso vai ser discutido com a superintendente junto ao presidente do COSENS, ok? Bom, dos comunicados aos conselheiros foi riquíssimo, a Micaela também reforçou, não é isso? A situação. O debate da regulação é uma prioridade, o vice-presidente Marcos está lá atrás, é uma agenda do Marcos há muito tempo, é uma agenda agora de outras pessoas aqui também, e vamos oficializar e vamos trazer aqui a diretora do CURA, né, para dar o esclarecimento necessário, mas fila zero é meta do secretário, desde a entrada dele, né? Redução de fila, na verdade, né? Fila zero não vai existir, né? Existe redução de fila, né? Então é uma meta da gestão do secretário anual e também é uma meta do governo federal, portaria 90, né? Está buscando isso, e aí ajuste do sistema CISREG está sendo feito a nível nacional, porém ainda temos que chegar no ouro do processo, que é a atenção básica, coordenando e ordenando o cuidado, com responsabilidade integral dos pacientes. Ou seja, ele que tem que ser o responsável, né, de mandar o paciente, referenciar o paciente e contra-referenciar o paciente. O sistema é só um sistema, é uma máquina, um sistema que quem opera é um robô, mas quem indica, referencia é um humano, é uma UBS, por meio da UBS, da Unidade Básica de Saúde, né? É a porta principal, não é a única. E a contra-referência também tem que estar linkado. Então, assim, não vamos reduzir o sistema de regulação ao sistema CISREG, não. São pessoas indicando pessoas, etc. e tal, né? E aí, gente, tem ajuste, porque a nível nacional, até cobrei na última reunião lá, que o sistema faça feedback. Por exemplo, todo dia nascem mais de 140 pessoas, né, por dia no Amazonas, dado hipotético. Morrem 30, 60, né, assim, tem uma mortalidade de X% e nascidos. Então todo dia entra gente e todo dia sai gente da fila. E esse sistema tem que ser apurado diariamente. Só que fazer isso sendo um módulo manual, hoje, com o delay que tem da declaração do médico, o enquadramento lá na DO, até chegar na regulação tem um delay. Por isso que acontece que a Socorro está colocando aqui. Então, qual é a ginástica do governo, né, do sistema, o desafio do governo? É a rede nacional de dados, né, mais ou menos isso. A Secretaria Digital está trabalhando nessa rede nacional de dados, onde tem que cruzar de volta o sistema de informação, tanto de nascidos como nascem como morrem. Todo dia morre gente, todo dia. Essa pessoa que morreu hoje, né, fatidicamente, as pessoas que vão falecer hoje, né, por conta de uma questão até natural, né, de nascer e de morrer hoje, ela já tem na fila uma demanda. Ela não sai da fila automática, entendeu? E ela precisa sair. Então, esse aprimoramento do sistema, é lógico, é muito mais do que isso. Estou dando um exemplo para vocês, como a Socorro citou, né, que isso, ele não está no automático, entendeu? O SIM como o CISREG. Por exemplo. Então, são vários aperfeiçoamentos que está sendo feito pela nova gestão, pelo novo governo, em relação a esse tipo de coisa. Vou passar para a gente, porque o Marcos está primeiro, tá? Em relação a isso aí. Vou passar. Vai, Marlene. Em cima do que o senhor está falando. Exatamente por isso, doutor, que eu acho a importância do gerente, do gestor, do
sei como é que é o nome agora, o responsável aqui no Amazonas pelo CIGEG, para que a gente consiga fazer esse ajuste. Eu sempre digo para os conselheiros que o CIGEG ele é um sistema de excelência, né? Não é 100%, porque com certeza 100% da população não será atingida, né, com relação a isso. Então, eu já tive acesso ao CIGEG como trabalhadora de saúde, em algum momento, uma outra gestão, e aí a gente sabe que, vejam bem, aí a gente tem que usar a figura do programador, o TI, né, de informática. O programador de informática, ele tem como fazer alguns desses ajustes. Eu sempre digo que, aí eu concordo com o doutor, que o problema do CIGEG não é o sistema. O problema do CIGEG são os operadores do sistema. E aí a importância que a gente tem quando a outra conselheira, já não se faz presente aqui, quando ela colocou da registro do dado com relação à questão da saúde da mulher, não apenas somente da saúde da mulher, mas a importância de que os profissionais de saúde entendam a importância de preencher devidamente os formulários, porque nós temos formulários. Por exemplo, quando uma pessoa ela vai a óbito, isso fica registrado. Eu vou dar só um exemplo. A gente tem um atendimento de um usuário que ele faleceu. Eu sei porque ele me ligou quando ele estava entrando no SPA do Coroado, no período de Covid. E aí, um bem tempo depois, uma pessoa entrou como se fosse ele para eu atender. Eu sabia que ele estava morto. Entendeu? Então, assim, a gente precisa. Por quê? Porque não registraram lá o óbito. Então, assim, sabe a importância de vir aqui é exatamente, doutor, é fazer esse ajuste, que eu digo que é um ajuste técnico, e a gente tem de ter no sistema, aí com relação ao que você falou do CIGEG. O CIGEG, pelo que eu entendo, ele está presente nos municípios. A grande dificuldade é que muitos municípios, eles precisam de um prazo para trazer o usuário para cá, porque não tem barco, não tem isso, não tem aquilo, cada um é específico. Vejam bem, o CIGEG tem como fazer isso. Eu digo CIGEG programador. Colocar que lá no município de Carauari eu tenho 7 dias de viagem. Então, além desses 15 dias, eu preciso de tantos dias porque precisa liberar. Então, são situações que vão fazer. E aí a gente vai ter de lidar com as exceções. Mas, como está hoje, doutor, eu acho que em algum momento o sistema ele vai deixar de ter a importância que, para mim, ele tem. Porque ele organiza pelo menos 80% dos agendamentos. É só nesse sentido, tá, doutor Janiqueta? Que realmente concordo. O CIGEG com um sistema de excelência. O problema, a gente tem que colocar quem é que está fazendo a programação do CIGEG. Porque tem como ter essas informações e fazer esses bloqueios ou esses acessos. Bom dia a todos, desculpa pelo horário, estou com a garganta e mais bronca aqui na vista também. Eu estava escutando o debate, vou falar sobre o orçamento. Eu acho que poucos estão se lembrando, e eu trago memória porque foi o que eu apanhei na conferência. Uma das grandes causas dos temas, não sei se vocês se lembram, foi que o Estado não repassava recursos para o município. Então a nossa participação é muito importante nesse congresso de orçamento para ver realmente qual o dever do Estado diante da Prefeitura. Em outro caso, aproveitando a oportunidade aqui do conselheiro que é membro da Comissão de Orçamento, precisamos muito da sua participação. Sentimos a sua falta na conferência, porque no momento desse, quando o Estado foi atacado lá, e nós, como conselheiro também, representamos parte do Estado porque nós cobramos aqui, e quando alguma coisa está errada, comentou lá no grupo do Conselho Municipal, é atacado direto o Conselho. Enfim, precisamos mais da sua presença, precisamos mais da tua externação sobre tudo aquilo que fala a respeito de orçamento, para que a gente possa acompanhar gestores. O outro problema do CIGEG, ele não é só do CIGEG o problema. Já falei isso para o Geniquenda, já falei para outras pessoas, infelizmente tem unidades que falta gestão, falta humanidade. Eu recebo muitas pessoas que chegam comigo, olha, o médico passou isso aqui e mandou ir atrás.
Nem eu exerci o processo, nem eu. E aí, eu, diante de todos, eu quero testemunhar aqui, que eu deixo meu nome à disposição, mando procurar, infelizmente, o primeiro contato, quem atende ainda bem são assistentes sociais, né? Que a gente já teve esse debate aqui também, que assistentes sociais não é para esse tipo de caso, mas a minha referência para começar um debate até chegar no gestor. Olha, comunique que o Conselho Estadual de Saúde está acompanhando e quero saber relatos, né, aonde você deve ir. É quando a pessoa consegue uma orientação, um norte, onde ele deve ir. Eu entendo que todas as unidades de média e alta complexidade devem ter alguém do CIGED, é isso que eu entendo. Jânio? Não, presidente do Estado, por favor. Todas as unidades de média e alta complexidade têm alguém do CIGED para marcar exame? Sim, todos os estabelecimentos de saúde, né, tem, inclusive até aquelas casinhas, né, Sim. de 32 metros quadrados, né, imagine as vendas, né? Sim. Agora, não só o CISREG hospitalar, né, que tem um CISREG ambulatorial, o CISREG hospitalar, e ainda tem um SIST ainda que é a emergência, que a gente não pode confundir, né? O sistema de emergência que ele é estadual, ele ainda não é um sistema nacional, que é ainda tem um link ainda com o CNRAC, que a rede estadual não consegue atingir, alcançar. Nós temos que acionar o CNRAC, que é a regulação interestadual que a gente tem recebido do Amapá, de alguns estados aqui, por exemplo, cirurgia cardíaca infantil, franciscamente. Então, tem níveis de regulação, né? E aí, essa falação de que todos estão tendo vista do processo, de alguma maneira... Tá bom, não rouba mais meu tempo não, tá bom, deixa eu falar pra caramba. Então, gente, é isso que acontece. É a gente orientar a forma com a publicidade que toda unidade tem alguém para comunicar. E aí, isso depende do governo, isso depende do prefeito, isso depende do presidente que está lá. Não, é a falta de humanidade no acolhimento. É isso que está acontecendo nas unidades. Vai ter um caso ou outro que vai ter uma demora? Vai, mas a pessoa já vai saber ali naquele local, olha, daqui a 45 dias, daqui a 60 dias, se for uma cirurgia, seja lá o que for. Mas o que está acontecendo muito no Estado é isso, né? E no município também. A falta de acolhimento, a falta de orientação de quem está nessas unidades. E chega para nós isso. Para mim chega muito mais, porque tem até a comunidade lá que eu ajudo, e aí, olha, o senhor pode me levar nessa especialização para quê? Para marcar isso aqui? Não, volte lá na unidade, peço para falar com a gestora, e aí quando qualquer um dos senhores que usar o Conselho Estadual de Saúde muda o atendimento para aquela pessoa, isso é um fato, muda, acolhe bem e passa a orientação. Então, é só esse ponto, a questão do CIGEG vai ser muito importante para a gente. É muito fácil identificar os erros através de auditoria de sistema. Quem sabe que sistema sabe que a gente pode fazer auditoria de login, vai ter um caso ou outro que a gente pode acompanhar, mas tem avançado sim, alguns pontos tem avançado. Ainda temos uma deficiência em questão de cirurgias, isso é um fato, mas que a gente possa orientar daqui para frente as pessoas, que todas as unidades que ela for, isso eu posso falar de média e alta complexidade, eu não sei como é que está as unidades básicas, eu vou fazer algumas visitas. Tem? Pois é. Não comunicam, não acolhem, né? Sim. Sim. Tá bom? Obrigado. E tem como colocar mais rápido no sistema, tá? Porque o sistema tem 4 tipos de atendimento. O sistema tem 4 tipos de atendimento. O vermelho, quando eu preciso, essas pessoas não podem ficar esperando muito. O sistema, o laranja, que é urgente, mas não é tão urgente. O amarelo e o azul. O que geralmente, inclusive a gente tem que fazer o treinamento dos médicos, né? Não são todos, mas aí eu digo que é o RH, né? O que geralmente eles não marcam nada, ou, só para vocês entenderem, existe um formulário padrão, ou ele não põe no formulário padrão, ou eles não marcam nada, ou quando eles marcam lá embaixo. Se é urgência, está escrito urgência, como é que coloca lá no azul? As vagas que tiverem vão para o vermelho, depois vão para o amarelo, depois vão, aliás, para o laranja, para o amarelo, depois... Então, inclusive, isso daqui é uma questão que precisa ser alinhado. Por isso que eu acho que é importante, quando a gente traz essa discussão, que o meu objetivo de trazer isso daqui eu já trouxe na reunião anterior,
e trago novamente aqui, exatamente para fazer esses alinhamentos, porque eu acho que isso é necessário, inclusive para a melhoria dos serviços, inclusive para a gente tirar os casos de abstinência. E mais uma vez eu digo que servidor público, a gente precisa começar a moralizar o serviço público. Ele tem o dever de ser o melhor na sua área de atuação, porque ele está prestando um serviço, né, em nome do Estado, e ele precisa dar conta de fazer dentro do que ele realmente passou. Então a gente não está pedindo nada exagerado, só está pedindo que você faça o que é da sua competência. Se a minha competência dizer qual é a importância desse exame, com quanto tempo eu preciso fazer isso, porque não custa nada colocar um X naquele determinado procedimento. Não custa nada eu fazer a programação do sistema para aquele determinado procedimento. Então, eu sei que o sistema tem ferramentas que dá para melhorar. E a gente precisa entender por que essas ferramentas não estão sendo utilizadas. Por isso que eu acho importante, por isso que eu trouxe para cá essa importância, porque eu sei que pode ser melhor. A gente tem inscrito aí, né? Tem mais 2 pessoas. Eu acho muito interessante essa discussão, mas eu penso que a gente poderia também pontuar objetivamente, porque os problemas da rede de saúde a gente conhece, né? Eu acho que conhece desde o dia que nasceu. E eu penso que o nosso papel enquanto conselheiro também seria apontar como nós poderíamos dirimir situações como essas, por exemplo, a falta de informação sobre os CISREGs, onde eu posso agendar. Infelizmente, a população, de modo geral, desconhece eu sou servidora da saúde, eu também desconheço muitas coisas, e chega para a gente encaminhamentos diversos de outro profissional que também desconhece onde deveria encaminhar. E a população, quando ela chega, de modo geral, ela já está cansada. Por exemplo, há um tempo atrás, existia aqui, funcionava aqui dentro da secretaria, a SERV, que é o Serviço Social da SES. Então, muitos profissionais direcionavam para cá as pessoas para pegarem alguma informação nesse setor. A SERV, ela funciona já, acho que mais de 3 anos, dentro da SEMA. Só que o profissional não sabe, aí ele manda para cá, aí a pessoa chega aqui, procura pela SERV, não existe, o porteiro, o recepcionista também não sabe onde está a SERV. Quando a pessoa consegue descobrir, ela já está assim, muito chateada. Aí o primeiro que ela toca na frente, ela já vem dando com toda a razão, porque ela não tinha dinheiro, ela veio para cá, mandou para ali. Então eu penso, quando eu comecei a trabalhar na SERV, que ninguém sabia, a primeira coisa que eu fiz, eu criei uma cartilha dizendo que era a SERV, onde ela funcionava e o que ela fazia. Uma das coisas que me disseram, quando você divulga, vai aumentar a demanda. Não me interessa se aumenta a demanda, eu quero que a demanda chegue no lugar correto. Então, existe uma cartilha feita por mim que diz o que faz, como faz, por que faz. Qual é o serviço? Está lá. Como nós poderíamos fazer, por exemplo, no caso do CISREG? Existe alguma cartilha elaborada pela Secretaria que diga o que é o CISREG, onde a pessoa pode acessá-lo, como acessá-lo, quais as dificuldades, ou, se não tem, como nós poderíamos providenciar? Um fogo, alguma coisa assim. Vou ser bem breve, porque no nosso debate aqui, se a gente for entender, né, a qualificação do servidor quanto ao CISREG e a qualificação da gente como secretaria, e eu falo como conselho, da gente orientar os usuários, tá? O que está faltando aqui nessa breve discussão é a qualificação do médico, qualificação do enfermeiro e qualificação nossa também de como acessar, como acesso externo,
para a gente entender como está a fila. Isso fica para a mesa diretora também, ao chamar o CISREG, de que a gente também possa provocar um curso, uma qualificação da gente como gestores, como usuários e como conselheiros, tá? Para que a gente possa estar junto às unidades de saúde e entender o nosso papel como conselheiro. Tá? A cartilha é importante, sim, mas a PNAB está aí, tem outros instrumentos para auxiliar o Estado em relação ao CISREG, e que a gente, o Jânio Quenta acabou de falar agora que tem o RAB, né, RAG, eu desconheço esse sistema. Eu desconheço. Isso é importante. O CISREG nacional. Nacional. Eu desconheço. Para vocês entenderem como eu estou lá no nacional, eu desconheço ele. Eu vou saber melhor até como acessá-lo como usuário externo e outras funções que a superintendência pode estar acessando. Mas isso fica uma sugestão, tá? Qualificar nós como conselheiros, o CISREG, entre outros sistemas, tá ok, Jane? A rede, e essa situação do CISREG, na época, quando eu participei da implementação do CISREG, ele não é difícil mesmo não, tá? É qualificação da ponta, no melhor instrumento que a gente tem de capilarização junto aos entes, tá ok? É só a qualificação mesmo que eu acho que fica pendente nessa situação. Ok, então, só para lembrar, tudo isso que nós estamos conversando, muita coisa, o site da regulação.saude.am.gov.br está lá. Todos os documentos, atendimento online, robozinho, TFD, documentos para baixar, utilizador do CPF, aplicativo no celular. Sim, muita coisa vocês podem orientar, né, nós divulgar. Mas o site do CURA, né, que é regulação.saude.am.gov.br, tem tudo lá, ok? Muita coisa lá, ok, gente? Bom, no mais, só para registrar, existe uma portaria, e a Aline também pode, em termos de comunicação, né, sexta-feira sai uma portaria, das muitas, mas essa é muito importante. O governo federal, ele reconhece que o alto-fator amazônico, as iniquidades entre as 27 federações nacionais, onde o Amazonas é um dos últimos, penúltimos em orçamento da União para a saúde per capita, para média e alta complexidade. Quando se fala em tudo, é o 14º, junto com a atenção básica, junto com todos os incentivos, 14º do país. E com relação à média e alta complexidade, nós éramos os últimos, né? Na fila das 27 federações, com per capita de R$130 mais ou menos, e a média nacional sendo 220. Na sexta-feira sai uma portaria da nova gestão, foi um pleito, né? Vocês acompanharam pela internet, com certeza. O pleito da conferência, o André Bonifácio teve na Conferência Estadual de Saúde, né? Palestrou, ele, o secretário Elvésio, o ministro da Saúde, todos, né, do Ministério da Saúde, e aqui também os agradecimentos à equipe nova do Ministério da Saúde, que atendeu a proposta, incorporou o teto MAC do estado do Amazonas 172 milhões. O nosso pleito era 400 e poucos milhões, ok? 400 e poucos milhões. Mas nada é gracioso, fique registrado. Todo documento é que nós temos hospitais ainda subfinanciados pela União. Por exemplo, Delfinas Lins, né? Nós recebemos 3 milhões e gastamos 30, ok? Mês. Né? E assim em São Paulo é muito maior o valor dos hospitais que eu visitei lá. Nós temos os SPAs que não são financiados na totalidade, ele não é habilitado, né? Ele recebe produção. Então, policlínica e tudo isso é repassado para o Ministério da Saúde a pedido da SAES, da Secretaria de Saúde Especializada. Todos esses argumentos foram enviados lá junto à diligência, né? Para sair essa portaria. Então, assim, a portaria sai sexta-feira, é incorporado o teto, está aguardando a aprovação da CIB do rateio, né? Porque nós tínhamos aprovado um ad referendo, né? Aprovado, assinado pelo Rosemes e pelo secretário, com essa ideia.
e isso está em debate da CIB, mas assim, o fato é que o Ministério reconheceu. Saiu a portaria de incremento do teto MAC, e isso sobe o Amazonas na fila do pão. Não é a correção de toda a iniquidade, ou seja, nem a média. Nós vamos ficar agora com R$ 188 per capita por ano. A média nacional é 222, e tem alguns estados que recebem 300 per capita. Para vocês terem uma ideia, em termos de sistemas universais no mundo, a França, que tem um dos melhores sistemas de saúde, né, um dos melhores, né, $3.400 per capita por ano. Então, assim, o dinheiro que temos, né, conseguimos fazer, apesar de todo o subfinanciamento, o Ministério novo do Ministério da Saúde, do governo, né, está corrigindo isso. Isso está materializado na portaria de sexta-feira. E uma outra portaria que vai sair em relação ao custeio de leito. Vocês sabem que a Secretaria, para dar resposta à síndrome gripal e às SRAG, abriu mais de 100 leitos, tanto leito clínico de pediatria como de UTI. Tropical, ICAM, HPS Zona Sul, da Zona Oeste e da Zona Leste. E o Ministério da Saúde reconheceu também, pela primeira vez, né, em documentos, que a diária da UTI para a região norte é de R$ 2.600. O resto dos outros estados, R$ 2.000. Considerando o fator amazônico de ter esse leito e os profissionais, que custa para nós, veja bem, R$ 4.000 médico 12 horas, médico pediatra intensivista, para abrir esses leitos, que não tem médico pediatra intensivista pelo país inteiro, por exemplo, em vários estados, não tem. E para a gente ter isso, tem esse custo, e a diária R$ 2.600 para ajudar. E em relação ao leito respiratório também, R$ 400 e poucos para o Brasil, e para o Amazonas, para a região norte, desculpa, R$ 650, parece, ok? R$ 600 e 650 a diária da pediatria, né? Os leitos respiratórios, suporte respiratório para a região norte. O que eu quero dizer com isso? A luta de todos nós aqui, aonde a bandeira é o fator amazônico, ela está sendo reconhecida a nível federal. É a bandeira de todos nós aqui. Todo mundo falou uma vez sobre o fator amazônico, falou uma vez de especificidade. Então, a Secretaria, o governo do Dr. Noah, está conseguindo, junto com o governo, né, federal novo, esse tipo de tratativa de agenda. Tá? E por último, também foi dito na última reunião, eu tenho que ser honesto e reportar para vocês, a nível do secretário de Estado de todas as 27 federações do Brasil, em relação ao pleito do Norte, especificamente do Amazonas, em relação ao adiantamento da vacina influenza. Vocês sabem, nós tivemos um grande surto pelo país, né, da influenza de 3 vírus, 2 têm vacina, 1 não tem vacina ainda, em especial o surto de sincizal vírus respiratório, né, está aí atacando muita criança. Então foi reconhecido também a nível nacional que a região norte vai ser atendida no pleito agora em agosto da vacinação. O doutor lá levou essa bandeira, foi aceito, então vai iniciar para a região norte a vacinação antecipada da influenza, dessas vacinas que está atingindo tanto os adultos e infantil. Não se tem, está sendo feita pesquisa, não se sabe direito ainda se é o vírus do sul ou se é o vírus do norte que atinge o Amazonas primeiro. Então está sendo feita uma pesquisa, mas enquanto isso a resposta vai ser dada. Adiantar a vacinação, isso foi dito pela SBSA. Isso, SBSA, Secretaria de Vigilância, ok? Só para fechar, eu vou te passar. Então, assim, vai ser feita a antecipação das vacinas, será aprimorado. A região Nordeste já fez o pleito, também com adiantamento, e o Sudeste está indo atrás agora. Ou seja, por mais simples que parecemos, na nossa proposta ou em alguma ação nossa, não vamos negligenciar, que pode ser uma proposta para o Brasil. Tá? No caso da vacina, é uma proposta nacional hoje, da antecipação da vacinação, do calendário vacinal, que é hegemônico no mês de abril, acompanhando o inverno do Sudeste. Então, assim, mais uma vitória do federalismo, né, do reconhecimento das questões regionais, que talvez nem sejam regionais, talvez seja uma demanda nacional. Mas sim, Aline, pode falar. Em relação à vacina, eu só, das últimas reuniões que eu participei já, em relação à OPAS, né, porque a OPAS, como a vacina não é fabricada no Brasil, né, primeiro se faz a coleta dos vírus, né, depois o estudo, depois a fabricação da
Em tese, tá, gente? Porque tem várias etapas aí por dentro. Em relação a chegar em agosto aqui, porque a coleta tem que estar sendo realizada agora no estado do Amazonas, pelo LACEN, para a gente poder lançar em agosto a vacina, antecipar a vacinação da influenza aqui no estado do Amazonas, tá? Só para deixar claro em relação a como é que é feita essa coleta, tá ok? Bom, então a vacina é do Butantan, São Paulo, né? Existe todo um estudo viral, tá? Então, assim, o fato é, senhores, a informação do secretário é que a vacina será antecipada para o Amazonas, dito pela SBSA, Ministério da Saúde, tá? A doutora secretária Etel e a ministra da Saúde, vai ser lançado na região norte, mas assim, esse fato de ser lançado já é um leite derramado, tá, gente? Eu quero registrar aqui a luta de cada um dos senhores junto ao governo, ao Estado, ao secretário, na conquista de um processo que pode reduzir a morte de 40 a 80 pessoas a cada período de sazonalidade ou problema que ultrapassa a sazonalidade, que não se conhece direito ainda os efeitos da Covid longa. Não se conhece ainda, então isso está sendo feito pesquisa e tudo. Então, por isso, ainda a vacinação é o grande remédio, aonde a gente deve apostar na questão das vacinas. Desculpa ter alongado, mas o espaço estão adiantando aqui. Bom, o item 6 foi superado e agora o item 7, né? O que houver reservado aos presentes não conselheiros. Fique à vontade, senhor. Se identifique, tá? Bom dia a todos. Meu nome é Abdias, sou conselheiro do CREFITO 12, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e vim a convite da conselheira Marli, né? E queria contribuir aqui com vocês, até na pauta que a conselheira falou sobre o CISREG, que existe uma peculiaridade com relação à própria fisioterapia, né? Por quê? Nos demais atendimentos, a consulta do médico, do enfermeiro, sempre é um atendimento com o paciente com um profissional. Na fisioterapia, devido à demanda ser muito grande, a gente, dentro do ambulatório, conseguir atender mais de um paciente, dependendo da complexidade do caso, o que acontece muitas vezes? O sistema, ele leva para as unidades, por exemplo, 3 atendimentos de uma avaliação para a fisioterapia na mesma hora. A gente consegue fazer o tratamento, mas a avaliação é muito complicado, até porque tem pacientes também que a gente já está atendendo ali naquele horário. Então, eu acredito que, reforçando aqui, que precisa realmente ter uma capacitação dos profissionais que estão liberando essas vagas, né? A questão da fisioterapia, normalmente são 10 sessões, né, no mês, então não adianta mandar 3 pacientes por dia, que a gente não vai conseguir. Pode ser o melhor fisioterapeuta do mundo, né? Mas não vai conseguir, porque vai ultrapassar esse número de pacientes, né, na demanda. E ainda mais que a maioria, no caso, eu falo também como servidor público do Centro de Atenção à Melhor Idade, que é o CAIME. Lá nós temos um público diferenciado, o idoso. Então, com ele, normalmente, com 10 sessões, a gente não vai conseguir uma alta desse paciente. A gente tenta até outros tipos de programas para estar encaminhando eles, né? Essa é a nossa visão, de tentar diminuir mais o fluxo da fisioterapia com outros programas, mas a gente precisa dessa colaboração e muito das pessoas que levam fazem esses agendamentos, né? Então essa é a minha colocação aqui como conselheiro, né, do CREFITO e como também um profissional. E só lembrando aqui para vocês, nós do CREFITO 12, nós estamos numa mudança também, nós agora vamos ser CREFITO 20, e nós conseguimos a autonomia, né, de ser Amazonas e Roraima. Então, toda essa fala também da logística, né, do Amazonas e Roraima, nós tivemos também
com o nosso federal, né? E conseguimos também essa emancipação, e em breve, já acredito que até novembro a gente vai ter um processo eleitoral aí, mas já está em diário oficial a confirmação desse CREFITO 20, que é Amazonas e Roraima, e a gente vai poder até atuar mais aqui com vocês, tá bom? Essa é a nossa perspectiva. Obrigado. Bom, gente, não havendo mais, né? Eu acho que aqui em nome do Dr. Noassa Mardi, presidente do conselho, e agradecer aqui. Vou passar aqui para terminar alguma situação. É uma cobrança nossa, né, da Secretaria Executiva, porque as comissões não estão realizando as reuniões mensais. Né? Isso aí é algo que precisa ser feito, faz parte aí do nosso calendário. As reuniões com datas foram aprovadas. Aquelas comissões que estão aí com dificuldade de membros, manda a demanda para o conselho. Pelo que eu entendi aqui, tem 2 conselheiros, o Marcos também tem interesse em compor. Então, assim, CTFaz, né, CTPOF, são 2 comissões que estão realmente aí pendentes de realizar as reuniões, né? A CTPOF tem aí o prazo do DigiSUS, o DEPLANOS cobra, né? Então, que aí depois fica é culpa do SES, é culpa da Secretaria, então a gente também, enquanto conselho, precisa fazer a nossa parte para atender esse prazo, né? Que aí depois não adianta, né, responsabilizar se a gente está aí passando meses sem reunir para estar aí trazendo os pareceres e, enfim, as atas das reuniões, tá bom, gente? Então, o Brasil está à disposição para a comissão de fiscalização. Deixa eu voltar aqui daqui. Enfim, os conselheiros novos, eu sempre reitero a importância da leitura do regimento, né? Existe toda uma formalização, não é eu quero entrar, né? O conselheiro traz a demanda da comissão, existe uma votação, tá bom? Então, por favor, vamos realizar nossas reuniões. E a Cat também quer fazer um agradecimento, tá? Cat vai ler, mas é em nome da Secretaria Executiva do Conselho Estadual. Nota de agradecimento aos ilustríssimos e ilustríssimas senhores e senhoras, conselheiros e conselheiras do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, SES-AM. A Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, SES-AM, vem respeitosamente a presença de vocês, agradecer a prestimosa ajuda e colaboração na realização da 9ª Conferência Estadual de Saúde do Amazonas, 9ª COES, sem a qual não teríamos alcançado o objetivo principal. É notório o déficit de recursos humanos existente nesta Secretaria Executiva, o que dificulta muito o desempenho das atividades exercidas no setor. Entretanto, mesmo diante de tantos desafios e obstáculos, conseguimos resolver as demandas. Sabemos que a jornada foi árdua, mas, graças à união de esforços e ao comprometimento exemplar de todos, conseguimos superar cada obstáculo e cumprir nossa missão com êxito. A dedicação demonstrada por cada conselheiro e conselheira foi fundamental para o sucesso da conferência e somos imensamente gratos por isso. Temos a alegria, honra e grande satisfação em conhecê-los, trabalhar, compartilhar e dividir nossos anseios com vocês, pois sabemos que a união faz a força e junto poderemos superar qualquer situação ou problema que eventualmente possa surgir. Somos imensamente gratos por tudo que vocês fizeram, fazem e farão por nós. E tenho a certeza de que sempre poderão contar conosco. Muito obrigado, conselheiros e conselheiras. Agradecemos também à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, SES-AM, à Universidade do Estado do Amazonas, UEA, ao Corpo de Bombeiros,
a Polícia Militar do Estado do Amazonas, a COSAMA, a Organização Internacional de Migrações, OIM, a Fundação EMON, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS-AM, ao BORAN, a COPINE, a VAT, a PIX, ao DETIM, ao DEPLAN, ao DGRH, a Secretaria Executiva da Capital, a SEAGA e a SEAPS. Cada um dos apoiadores mencionados desempenhou um papel crucial e contribuiu para o sucesso geral da Lumacoés. Expressamos nossa mais profunda gratidão por todo o apoio, dedicação e sinergia demonstrados. Por fim, reforçamos que estamos à disposição para futuras parcerias e colaborações em prol do fortalecimento e avanço do sistema de saúde do Amazonas. Juntos, podemos continuar trabalhando para alcançar resultados ainda mais significativos. A todos os conselheiros e conselheiras e apoiadores, nosso mais sincero agradecimento. Atenciosamente, a Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas. Obrigada. Obrigado, então. Bom dia a todos. Vamos, boa sorte à delegação, boa sorte a todos nós. Até a próxima reunião. Obrigado.